Eu vou ler. Bom dia, meus irmãos, a todos, que todos tenham a paz que vem do Senhor. Hoje, como todos sabem, é sábado, passou um feriado que teve ontem, então hoje é sábado. Aí, que todos tenham um descanso. Aquele que trabalhou ontem, aquele que não trabalhou, continue descansando, porque tem hoje e amanhã ainda para descansar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meditem, façam oração. Cuidem dos seus doentes, cuide da sua família. Passeie, precisa passear também. Ninguém é de ferro, né? Busca sua espiritualidade. Busque Deus no coração de vocês. Não importa, seja qual for a religião de vocês. Seja qual for, mas busque Deus. Ainda é tempo. Vigiai, meus irmãos. Eu vou ler Apocalipse 14. Eu vi ainda o Cordeiro que estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi, entretanto, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas, e ao rebombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era semelhante a músicos tocando suas cítaras. Cantava como um cântico novo diante do trono, diante dos anciãos. Ninguém podia aprender este cântico, a não ser aqueles 144.000, porque foram resgatados da terra. Estes são os que não contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles são que acompanham o Cordeiro onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, e toda nação, tribo, língua e povo. Clamava em voz alta: temei, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundície desenfreada. Um terceiro anjo seguiu-os dizendo em alta voz: se alguém adorar a fé e a sua imagem e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos e dos seus anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum. Dia e noite, esses que adoram a fé e a sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal de seu nome, eis o momento para apelar à paciência dos santos, dos anjos fiéis, aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual se assentava como que um filho de homem, com a cabeça cingida de coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta para aquele que estava assentado na nuvem: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está madura a seara da terra. O ser que estava sentado na nuvem lançou então a foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo do céu, tinha também uma foice afiada. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em voz alta para aquele que tinha a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade
e do lagar saiu sangue que atingiu até o nível dos freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 15. Vi ainda no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos. Por quê? Por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também como que um mar transparente e risado de fogo, e os vencedores que haviam escapado à fera. A sua imagem e ao número de seu nome conservavam-se de pé sobre este mar com as cítaras de Deus. Cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Vi depois eu abrir-se no céu o tempo que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, cingido ao peito com cinto de ouro. Um dos 4 animais que deram essas 7 taças de ouro, cheia da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos, encheu-se o templo de fumaça, provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar enquanto não se consumasse os 7 flagelos dos anjos. Apocalipse 16. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz, maligna nos homens, que tinha o sinal da fera, e que se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue, como de um morto, e pereceu todo o ser que estava no mar. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és o que era o santo, que assim julgas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Tu lhes deste também sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros os justos e teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram a Deus do céu por causa de seu sofrimento e das suas feridas, sem se arrependerem de seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e secaram as suas águas para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter com reis de toda a terra a fim de reuni-los para a batalha do grande dia de Deus, do Deus denominador. Eis que venho como um grande ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles se reuniram num lugar chamado em hebraico Ar-Magedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz do trono, que dizia: Está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homem na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes,
e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar de beber o cálice do vinho da tua ira ardente. Todas as ilhas fugiram e a montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da saraiva, pois este foi horrível. Apocalipse 17. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com o qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho de sua luxúria. Transportou-me então em espírito no deserto. Eu vi uma mulher sentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfemários, como 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E esta visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: Por que te admiras? Eu mesmo te dou dizer o símbolo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu viste, mas já não é, ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Admirar-se-á os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são as 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram. Um subsiste e outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera, que era e já é, ela mesma é um 8º rei, todavia é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento poder real como a fera. Eles têm o mesmo pensamento, transmitir à fera a sua força e o seu poder. Combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são chamados os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: As águas que viste, à beira dos quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, línguas e nações. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta, hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e queimarão a fogo, porque Deus lhes incutiu o desejo de executar os seus desígnios, de concordarem em ceder sua soberania à fera, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. São palavras do Senhor. Glória a Deus. Eu vou parar, meus irmãos. Mas amanhã eu volto. Eu parei no 17. Deixa eu ter certeza que isso é 17 mesmo. Eu parei no 17, amanhã eu volto no 18. E é pouco, o Apocalipse é pequeno, mas é de grande proveito.